que, no fundo, define quem a gente é? Sabe, essa é uma daquelas perguntas gigantes, né? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que a psicologia da personalidade tem a dizer sobre isso. Pois é, essa pergunta, o que nos torna únicos, é exatamente o coração da psicologia da personalidade. É um campo inteirinho dedicado a entender esses padrões de pensar, de sentir, de agir, que fazem com que cada um de nós seja, bom, cada um de nós. Para a gente organizar essa jornada, nosso roteiro vai ser este aqui. Vamos começar entendendo o que é personalidade, de fato. Depois, vamos olhar para as teorias mais profundas, mapear nosso mundo interno, falar sobre nosso potencial de crescimento e, por fim, como a gente pode moldar nossa própria história. Então vamos lá, para começar, o que é personalidade, afinal? E aqui já tem um ponto super importante. A gente precisa separar o que se fala no senso comum do que a psicologia realmente estuda. Sabe quando a gente fala, fulano tem uma personalidade forte, ou descreve alguém como extrovertido? Isso é o senso comum, a gente pega um traço que chama mais atenção. Já a definição da psicologia é bem mais ampla. Ela olha para a estrutura completa que forma um ser humano. E o mais importante, sem ficar julgando se é bom ou ruim. E para entender essa estrutura, tem duas peças-chave, temperamento e caráter. Pensa assim, o temperamento é tipo a matéria-prima, aquilo que já vem com a gente da nossa genética, sabe? É a base. Já o caráter, bom, o caráter é o que a vida constrói em cima disso. São os hábitos, as respostas que a gente aprende com as experiências da vida. Beleza, mas de onde vem tudo isso? Essa pergunta abriu um dos maiores debates da psicologia. Será que somos movidos por forças que nem conhecemos, lá no fundo da mente? Ou será que somos um reflexo do ambiente, moldados pelo que acontece ao nosso redor? E a primeira grande resposta para essa pergunta veio com Sigmund Freud e a psicanálise. A ideia dele era, no mínimo, revolucionária. Ele dizia que a nossa personalidade é, na maior parte, moldada por forças inconscientes. Coisas lá do fundo da nossa mente, da infância, que a gente nem sabe que estão ali, mas que ditam como a gente age. E para explicar isso, ele usou uma metáfora que ficou famosa: a mente como um iceberg. O que a gente vê, a pontinha fora d'água, é o nosso consciente. São os pensamentos que a gente tem agora. Mas a parte gigante, a maior de todas, que está submersa, esse é o nosso inconsciente. É lá que moram os instintos, os desejos, os traumas, e é essa parte que, segundo Freud, realmente comanda o navio. Aí do outro lado do ringue veio uma teoria completamente oposta, o behaviorismo. Para eles, essa história de mente invisível, de inconsciente, não interessava. Personalidade, para eles era simples, é o conjunto de comportamentos que a gente pode ver e medir. É o que a pessoa faz e ponto final. Tudo seria aprendido e moldado pelo ambiente. Ok, então a gente tinha esses dois extremos, né? O mundo interno e o comportamento externo. A psicologia mais moderna pensou, tá, mas e se a gente tentasse criar um mapa mais prático do nosso mundo interior? Foi daí que surgiu a ideia de mapear os traços de personalidade. A lógica aqui é diferente. Em vez de ficar procurando a origem de tudo, a teoria dos traços foca em identificar e medir as características que são estáveis na gente. Basicamente, quais são os ingredientes principais que formam a personalidade de alguém. E depois de muita, mas muita pesquisa, os psicólogos chegaram a um modelo que é super respeitado hoje, conhecido como Big Five, ou os 5 grandes fatores. É como se fossem as 5 dimensões principais que nos ajudam a entender a personalidade humana. E o ponto crucial aqui é o seguinte: nenhum desses traços é tipo liga, desliga. Pensa neles como 5 controles de volume, 5 espectros. A personalidade de cada pessoa é uma combinação única de onde ela se encontra em cada uma dessas escalas, do neuroticismo à conscienciosidade. Não tem certo ou errado, só combinações diferentes. Mas será que somos só um conjunto de traços fixos, um mapa e pronto? Bom, aí entrou em cena uma terceira grande força na psicologia, o humanismo, que disse, espera aí, e o nosso potencial de crescer, de nos tornarmos mais? Essa abordagem, a da psicologia humanista, trouxe um olhar muito mais otimista. Nomes como Maslow e Rogers olharam menos para o passado ou para os traços e mais para o futuro. Eles acreditavam no livre-arbítrio e na nossa capacidade de buscar nosso pleno potencial. E a pirâmide de Maslow é a imagem perfeita disso. A ideia é que temos uma hierarquia de necessidades. Primeiro, precisamos do básico, né? Comida, segurança.
Conforme vamos satisfazendo essas bases, começamos a buscar coisas mais elevadas: pertencimento, estima e, no topo de tudo, a autorrealização. É exatamente isso que Maslow quis dizer com essa frase. O que um ser humano pode ser, ele deve ser. Esse impulso interno para crescer, para se realizar, que Carl Rogers também chamou de tendência atualizante, é o motor da personalidade na visão humanista. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Ok, temos tudo isso, mas podemos mudar? E é aqui que a história fica ainda mais interessante, com a ideia de que não somos só passageiros, somos os pilotos da nossa própria vida. Quem explorou muito isso foi Albert Bandura, com a teoria social cognitiva. Ele mostrou que a nossa personalidade é uma via de mão dupla. Ela é moldada pela interação entre o que pensamos, o que fazemos e o ambiente social ao redor. A gente aprende vendo os outros, e acreditar que somos capazes de fazer algo, a tal da autoeficácia, muda tudo. O conceito central dele é o determinismo recíproco. Parece complicado, mas a ideia é simples. É uma dança constante. O que eu penso influencia como eu ajo. Minhas ações mudam o ambiente ao meu redor. E esse ambiente, por sua vez, influencia meus pensamentos. E assim por diante. Somos, ao mesmo tempo, a obra e o artista. E o legal é que a psicologia de hoje pega tudo isso e transforma em ferramentas práticas. Coisas como mindfulness, a atenção plena ou a aceitação, que é aprender a lidar com pensamentos e sentimentos sem brigar com eles. São formas de trabalhar com a nossa personalidade e não de ser um refém dela. Então, no fim dessa jornada toda, a grande mensagem é esta. Personalidade não é um destino cravado em pedra. É um mapa, sim, mas um mapa que pode ser explorado. É uma história que está sendo escrita e nós temos a caneta na mão. Então, fica a reflexão. Ao conhecer um pouco melhor esse mapa da personalidade, que parte da própria história, cada um de nós escolheria explorar a seguir.